Tudo bem com vocês? Professor Marquinhos aqui, professor de Biologia, para a gente trabalhar aqui algumas dicas, né, sobre a prova do Enem. Né? A gente vai falar um pouquinho sobre estratégia de prova, falar um pouquinho sobre os conteúdos que mais caem na biologia, né, para você ter aquela última preparação aí, né, o último contato com esse conteúdo. Como o professor Groth falou, não vai querer ficar estudando hoje à tarde, né, cara, por favor. Então, a gente vai ter essa última pincelada aí nos conteúdos e na estratégia de prova do Enem. Tá? Então, primeiro, vamos falar aqui sobre os conteúdos que mais têm caído, que relacionam a biologia, né? Que a gente tem a prova lá de Ciências da Natureza, tem 45 questões, e dessas 45 questões, geralmente 15, às vezes 16 relacionam a biologia, porque algumas podem relacionar a biologia com química, né? O conteúdo tem a briga dos professores, ler quem resolve aquela questão e tal. Então, a gente tem como conteúdo que mais cai disparado, é a ecologia. Né? Então, trabalhar conceitos ecológicos, relações ecológicas, trabalhar problemas ambientais, o Enem gosta muito, né, dessa questão dos problemas ambientais. Então, esses são os conteúdos que mais caem. Tá? Em segundo lugar, a gente tem aí fisiologia animal e fisiologia humana. Então, trabalhar sistema digestório, sistema respiratório, sistema endócrino, né? Esse conteúdo cai também com bastante frequência. Depois vem a genética e dentro da genética, galera, a gente tem uma parte muito importante para o Enem, que o Enem gosta muito, que chama biotecnologia, né? Que é você desenvolver tecnologias, produtos e serviços para uso, né, da população humana, usando para isso agentes biológicos, né, usando ali um ser vivo, uma célula de um ser vivo ou alguma molécula que um ser vivo produziu. Tá? Então, e aí depois vocês têm ali no gráfico, né, os outros conteúdos que caem, né, mas esses três são os mais importantes, né, ecologia, fisiologia humana e a genética, onde tem ali dentro da genética a biotecnologia, beleza? Lembrando sempre que esse material, se você quiser ele, é só mandar uma mensagem no direct do Instagram ali do AZ ou do Coque Floripa, né, do AZ Floripa, do Coque Floripa, que eles vão mandar para vocês aí o materialzinho, beleza? Então, vamos falar um pouquinho aqui agora, tá, sobre... Opa, não tá passando aqui. Vamos lá. Opa, foi, agora foi, tá? Então tá. Vamos falar de ecologia, vamos falar dos conceitos ecológicos, né? Aqueles conceitos básicos. Primeiro, o que seria ecologia? Eco, uma derivação da palavra grega que significa, né, que é oikos, que significa casa. Então, ecologia seria o estudo da casa. Basicamente estuda os seres vivos e estuda as relações entre eles e estuda as relações dos seres vivos com o ambiente, né? Aí vamos lembrar dos conceitos mais tranquilos, mais fundamentais. População, indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma área. Lembra que essa área sempre é arbitrária, né? Eu estudo a população da cidade de Florianópolis, ou do estado de Santa Catarina, ou do país, né, do Brasil. Ou pego uma área da cidade, estudo só uma áreazinha da cidade. Então, a área, né, é sempre arbitrária. Alguém vai lá e escolhe qual é a área. Mas população são indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área. Já a comunidade, também chamada de biota ou biocenose, são sinônimos de comunidade, é quando a gente fala de todos os seres vivos de uma região, todos eles, né? Então aí isso envolve todos os seres vivos, independente da espécie, de uma mesma área, tá? Ecossistema é quando você considera os fatores vivos, né? Os seres vivos, a biota, mas você bota aí na equação também os fatores não vivos, né? Fatores físico-químicos como temperatura média, índice pluviométrico, o tipo de relevo, se ele é um relevo plano, se é acidentado, o tipo de solo, se ele é arenoso, argiloso, tudo isso entra na equação aí para ecossistema. Então você considera os fatores abióticos e o conjunto de fatores abióticos, né? Lembra que o prefixo a na biologia é uma negação, né? Abiótico sem vida. Então o conjunto de fatores abióticos lá, a luminosidade, a temperatura, né? A gente chama de biótopo, né? E aí o habitat é o local natural onde o indivíduo vive. Lembra que esse tema é sempre subjetivo, eu posso falar assim, ó, o habitat da onça é terrestre, beleza. Eu posso falar assim, o habitat da onça é a Amazônia e o Cerrado brasileiro. Então estou sendo mais específico, né? Então depende do contexto que esse termo é aplicado. E nicho ecológico, a gente diz que é um modo de vida, basicamente é tudo aquilo que a espécie desempenha no ecossistema dela. Tá? Tudo que ela faz, se ela é predador de alguém, se ela é presa de alguém, se ela transmite doença, né? O que ela come, né? Tudo isso faz parte do nicho ecológico dela, beleza? Então, uma questãozinha do Enem aqui, ó. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. Cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento.
As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. É um texto tirado aqui, né, de uma revista que é a Ciência Hoje. E aí fala o seguinte, ó, essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Ele descreveu tudo que o tamanduá faz no ecossistema em que ele vive. Né? Então o que seria isso? Seria o nicho ecológico. Beleza? Aí, gente, um pouquinho sobre estratégia de prova aqui. Tá? Eu li o enunciado todo, mas qual que é a dica para vocês? Tá? Eu acho que outros professores já deram essa dica aqui, mas eu vou dar também. Tá? Leia primeiro o comando da questão. Então o que é aqui? Ó? Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Aqui, tu ia ser obrigado a ler o enunciado, não tem jeito. Tá? Mas, às vezes, para você ganhar tempo na prova, só lendo o comando da questão ali, ó, você já consegue, né, resolvê-la. Então, às vezes, o enunciado não é tão necessário assim. Ou, se ele é, tu lendo o comando, tu vai para o enunciado já sabendo o que tu vai procurar. Tá? Então, aqui a gente fala um pouquinho sobre ciclos biogeoquímicos, o ciclo da água. Lembra que aqui, né, o ciclo da água, a ciclagem das moléculas de água, né, na natureza. Lembra que a gente tem o pequeno ciclo e o grande ciclo. Qual que é a diferença? O pequeno ciclo, né, ou ciclo curto, ele não envolve seres vivos. Então, a água precipita lá da nuvem, cai lá num corpo d'água, num rio, lago, lagoa, oceano e tal, evapora e vai para a nuvem de novo, pequeno ciclo ou ciclo curto. No grande ciclo, eu tenho a participação de seres vivos. Então, a água, ela precipita lá da nuvem, aí cai num rio, aí um animal vai lá, bebe essa água e da transpiração do animal sai vapor de água. Lembra que a gente libera vapor de água lá, né, na respiração celular. Ou então, essa água cai no solo, uma planta absorve, da transpiração da planta, a água vai de novo lá, né, para a nuvem. Né? Então, esse é o grande ciclo, tem a participação dos seres vivos. O ciclo do carbono é um ciclo que o Enem gosta bastante, porque aí envolve, né, a questão de queima de combustíveis fósseis, um tema que o Enem também gosta bastante de explorar. Né? Então vamos lembrar nessa questão do carbono, o que é liberar carbono? É tu pegar carbono lá de um combustível e transformar no gás carbônico, né, na forma gasosa. Né? Então tu pega o carbono que está numa molécula orgânica lá na gasolina, no álcool, né? Ou então que está na glicose que a gente quebra lá nas nossas células, né? A decomposição também libera, né, carbono na forma gasosa, isso seria liberação. O que é fixar? É o que a planta faz na fotossíntese, é pegar o carbono na forma de gás carbônico e transformar ali em glicose. Tá? E um ciclo que o Enem gosta bastante de explorar é o ciclo do nitrogênio. Tá? Lembra que nitrogênio é muito importante para a composição de proteínas e de ácidos nucleicos lá, né, os componentes lá que formam DNA e RNA. Tá? O nitrogênio está na atmosfera na forma gasosa, né? Ali ó, o N2, né, nitrogênio atmosférico, gasoso. Né? Ele é fixado para a forma de amônia, né? Na verdade, geralmente é íon amônio, né? A gente chama de amônia aqui, lá no Enem eles chamam de amônia, mas é o íon amônio, então fixado na forma de amônia. Né? E aí a amônia é um composto já fixado, né, de gasoso, já virou um composto ali, íon amônio sólido, né? Só que ele não vai poder ser absorvido pela planta, então tem que ter uma transformação. A amônia é transformada em nitrito numa etapa chamada nitrosação. Depois o nitrito, que é o N2-, é transformado em nitrato num composto chamado de nitração ou nitratação. Essas duas etapas juntas a gente chama de nitrificação. Então, de amônia para nitrito, né, de NH3 ali, ou NH4+, para NO2-, é nitrosação. De nitrito para nitrato é nitração ou nitratação. As duas etapas juntas a gente chama de nitrificação. Tá? E aí, esse nitrato é o composto nitrogenado que a planta absorve. Esse é um ponto importante de a gente gravar. Quem a planta vai absorver aqui é o NO3-, é o nitrato, o composto que está lá, né, no solo, a planta absorve pela raiz. Só que se esse composto estiver ali e não for absorvido, tá, ele pode ser dissolvido em água e ficar muito longe das raízes de plantas. Você perde esses átomos de nitrogênio na ciclagem de nutrientes. Então a gente vai ter o quê? Um processo chamado de desnitrificação que transforma o nitrato em nitrogênio atmosférico de novo. Todas essas etapas são feitas basicamente por bactérias, tá, gente? Então, tudo que, né, essas transformações são feitas por bactérias. Essas bactérias fazem isso não porque elas são boazinhas, é porque esse processo que elas fazem de transformar nitrito em nitrato, nitrato em N2, né, é porque isso participa do metabolismo energético delas. Elas usam isso para gerar energia para elas. Bem? Vamos lá. Tem um enunciado aqui. Vamos direto como eu falei antes para vocês, né, para o comando da questão. No ciclo natural do nitrogênio, o equivalente ao principal componente desses fertilizantes industriais é produzido na etapa D. Bom, aqui a gente vai precisar ler, né, o enunciado.
Uma grande virada na moderna história da agricultura ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, os governos haviam se deparado com um enorme excedente de nitrato de amônio, ingrediente usado na fabricação de explosivos. A partir daí, as fábricas de munição foram adaptadas para começar a produzir fertilizantes, tendo como componente principal os nitratos. Então, tinha nitrato de amônio, que era usado para fazer bomba, explosivo, e aí, né, acabou a guerra, as fábricas transformaram o seu maquinário ali, né, a sua estrutura para fabricar nitrato, para fabricar o quê? Fertilizante à base de nitrato, né? Então, se a gente está falando de nitrato, lembra qual que é a etapa que transforma lá, que forma nitrato no ciclo do nitrogênio, que a gente viu anteriormente aqui, ó, chama nitratação, né? Então, letra A é o nosso gabarito, tá? Problemas ambientais, gente, ainda na ecologia aqui, aquecimento global, né? CO2 que vem da queima de combustíveis fósseis, né? CH4, metano, né? Que vem da decomposição de lixo e também vem aí dos rebanhos de gado, né? Para consumo humano, né? Eles liberam metano ali do seu metabolismo. E tem os óxidos de nitrogênio, que a gente chama de NOx, que também vem da queima de combustíveis fósseis, principalmente em altas temperaturas. Então a gente vai ter ali o NOx sendo gerado em indústria que queima lá diesel, carvão, mineral, né? Também em carro, moto, caminhão, né? Essa queima de combustível fóssil em alta temperatura vai liberar esse óxido de nitrogênio, que é um dos principais gases do efeito estufa hoje. Lembrando, gente, que efeito estufa não é problema, né? Ele é necessário, inclusive. O problema é o excesso de efeito estufa, tá? Que a gente chama de aquecimento global, tá? E o aquecimento global ele é um tema recorrente no Enem e não há, pessoal, discussão se existe ou não aquecimento. Ele existe, tá? Na ciência essa discussão não existe, beleza? Espécies invasoras, a gente ouve falar muito do peixe-leão, que é um peixe que veio invadindo várias regiões, aí, então uma espécie invasora, uma espécie exótica numa região, ela pode causar um desequilíbrio, principalmente pelo fato de ela não ter predadores naturais, ela chega, né, ocupa um nicho ali, compete com espécies nativas e ela não tem um predador natural. Tá? Então, geralmente, isso, né, traz para ela um benefício e ela acaba trazendo um impacto muito grande. Agrotóxicos, eutrofização, que é o excesso de matéria orgânica em corpos de água, né, principalmente em ambiente dulcícola, então excesso de esgoto, né, esgoto doméstico, esgoto de alguma indústria, né, e atentar para o termo DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Tá? O que é isso? Com o excesso de matéria orgânica na água, a gente tem algas mixotróficas, que são algas que elas estão fazendo fotossíntese normalmente, mas se tem muita matéria orgânica, elas invertem o metabolismo e começam a fazer decomposição. Enquanto a fotossíntese libera oxigênio, a decomposição consome oxigênio, tá? E elas começam então a se multiplicar, né? E como essa decomposição consome oxigênio, começa a ter uma concentração de oxigênio muito baixa. Então vai aumentar a demanda bioquímica por oxigênio, a procura por oxigênio ali naquele ambiente, até que esse ambiente fique, né, com uma taxa de oxigênio tão baixa que, né, geralmente acaba, né, em alguns casos aí, levando à morte de todos os indivíduos, tá? E outro tema que o Enem gosta bastante dentro dos problemas ambientais é o que a gente chama de bioacumulação ou magnificação trófica. Isso acontece principalmente com metais pesados, mas também acontece com alguns agrotóxicos, como o DDT, por exemplo, tá? Que ele vai se acumulando ao longo da cadeia alimentar, porque a gente não consegue metabolizar, né? Os seres vivos não metabolizam, não conseguem jogar fora, né, esse excesso de metal pesado, de mercúrio, né, de chumbo, lítio e cádmio também, que tem hoje nas nossas baterias e pilhas, eles também, né, por isso que não pode descartar a pilha e bateria aí no lixo comum, porque ele, né, não pode ficar no ambiente, né, eles também têm essa questão da magnificação trófica, tá? E aí, a gente tem aqui, ó, no ambiente aquático, veja, fitoplâncton são os produtores, né, são os fotossintetizantes do ambiente aquático. Então eu tenho ali uma proporção ali de DDT na água, que a DDT é um agrotóxico, mas essa lógica vale para chumbo, para mercúrio, né? Então tem uma quantidade ali, né, de 0,000, um monte de zero ali, partes por milhão, ppm é partes por milhão, tá? Aí os zooplâncton são animais microscópicos, protozoários que comem o fitoplâncton. Eles já têm uma concentração bem maior, tá vendo? Porque num dia o zooplâncton come vários fitoplânctons e ele não consegue metabolizar e jogar aquilo fora, né, esse DDT fora. Aí os peixes pequenos que comem o zooplâncton já tem uma concentração maior. Os peixes grandes comem os pequenos, já tem maior ainda, já foi para 2 ppm lá. E as
águias lá, ou qualquer ave, ele pode ser uma gaivota, né? Uma ave que coma peixe, né? Peixe grande já vai ter uma concentração maior. Então sempre o cara que acaba se ferrando mais é o topo de cadeia, o grande predador. Tá? Muito bem. Pessoal, agora passando para fisiologia. Aqui a gente tem uma tabelinha com os principais hormônios e eu quero só, né, citar dois aqui para vocês. O primeiro que a gente tem que prestar atenção aqui é a adrenalina, né? Também chamada de epinefrina. A adrenalina é o hormônio que está no sangue, a noradrenalina é o neurotransmissor que é liberado junto, que está ali nas sinapses entre os neurônios. Tá? A adrenalina, ela é o que a gente chama na biologia de hormônio das situações de fuga ou luta, que é quando um animal, por exemplo, ou vai lutar por uma presa ou fugir de um predador. Né? Ele vai causar uma excitação corporal, tá? Ele vai acelerar o batimento cardíaco, ele vai acelerar a frequência respiratória, ele vai dilatar a pupila, ele vai promover uma quebra de glicogênio, gerando mais, né, quebra glicogênio armazenado lá no fígado e nos músculos, gerando mais glicose para o sangue e dando mais energia direta ali para você poder, né, ter maior explosão muscular e tal. Tá? E outro hormônio que eu quero comentar aqui é a insulina, o hormônio que vem lá das células beta do pâncreas, né? E a insulina, ela é um hormônio que vai controlar, vai regular os níveis de glicose no sangue. Né? Então, a nossa glicose no sangue é regulada pela insulina. Tá? Então, lembra que a gente tem uma doença relacionada ali à insulina, que é a diabetes. Então, tem 3 tipos de diabetes mellitus principais, né? Diabetes mellitus tipo 1, 2 e 3. Desculpa, diabetes mellitus tipo 1, 2 e a diabetes insípidos. Tá? São 3 tipos, mas não são 3 tipos de mellitus, não. É mellitus 1, mellitus 2 e insípidos. A insípidos, gente, é a falta de um hormônio chamado ADH. O ADH é um hormônio que você libera ali para controlar a quantidade de água que sai na tua urina e, consequentemente, a quantidade de água no teu corpo. Então, quando você precisa reter água no corpo, você produz ADH. Então, ele é um antidiurético, ele faz lá nos teus rins tu devolver água para a corrente sanguínea. Então, tu produz uma urina em menor volume e mais concentrada. Uma pessoa que não produz ADH ou que produz pouco ADH, ela pode ter um quadro diabético, por quê? Ela não devolve água do rim para o sangue. Então, ela sempre urina em grande quantidade. Só que ela não devolveu essa água para o sangue e o sangue vai ficar mais concentrado. Aí você aumenta a concentração de tudo que tem no sangue, inclusive da glicose. Tá? Só que qual que é o tipo de diabetes mais comum? Mellitus tipo 1 e mellitus tipo 2. A tipo 1 é uma doença autoimune. O teu corpo destrói as células beta do pâncreas que tem que produzir insulina e você para de produzir. Tá? A diabetes tipo 2, tu continua produzindo insulina, só que os receptores, porque um hormônio está no sangue, e para ele atuar no local-alvo, no órgão-alvo, ele tem que ter lá nessa célula, né, receptores para receber esse hormônio. Por exemplo, hormônio de crescimento. Tá? Ele é secretado pela hipófise, uma glândula aqui do encéfalo. Mas onde é que ele atua? Tecido muscular, tecido ósseo. Então essas células de muscular e ósseo, tá, elas têm que ter receptores, né, para receber ali o hormônio de crescimento. A mesma coisa vale para a insulina. Então, a diabetes tipo 2, gente, então, a diabetes tipo 1, tu para de produzir insulina. Né? A tipo 2, tu produz insulina, mas os teus receptores não funcionam mais direito. Então, eles não recebem mais a insulina que tu está produzindo, aí ela não funciona mais. Tá? Muito bem. Galera, vacinas genéticas. Tá? Vacinas genéticas são vacinas. Lembra que o conceito de vacina, né? Vamos passar aqui, ó, para a gente falar de vacina. Ela não tem o papel de fazer você não pegar a doença, gente. Isso é um erro, tá? Eu tomei vacina, mas eu peguei a doença. Sim, porque, na verdade, a vacina faz você ter sintomas mais leves. Ela faz você reagir, combater a doença com mais rapidez, tá? Mais rapidez e mais eficiência. Produz anticorpos em maior quantidade. Então, você tem aqui, tá? O anticorpo de resposta primária é o IgM, tá? O de resposta secundária é o IgG. O que uma vacina faz? Ela faz, né, você toma lá o antígeno, que é o causador da doença, né, ele inativado, ele atenuado, ou no caso de uma vacina genética, o que você dá? Você dá um gene do causador da doença, do vírus lá e tal, por exemplo, né, o gene que produz uma proteína que o teu corpo vai reconhecer como se fosse, né, o vírus inteiro. Por exemplo, lá no coronavírus é uma proteína chamada proteína spike. Então você produz a proteína spike, né? Você recebe lá na vacina genética um genezinho, um pedaço de RNA ou de DNA que tem receita para a proteína spike. Esse gene é colocado no teu corpo, a tua célula produz proteína spike e aí quando a tua célula produz, o teu sistema imunológico pensa que tem vírus lá dentro e produz os anticorpos. Tá? Então na primeira dose você produz o IgM, de resposta primária, e na segunda dose o IgG, de resposta
eu botei IgM que tá errado, tá, gente? É IgG, tá? De resposta secundária, tá? Então, IgM de resposta primária e IgG de resposta secundária, beleza? Então é isso, gente. Boa prova para vocês, tá? Vou passar a bola aqui pro meu amigo Tonho, professor de Física. Cheguei, Tonhão. Fala, Marquinho. Fala com Bela essa turma aula, aí. Bela dica pra galera aí, hein? Valeu, Tonho. Valeu, Obrigado. gente. Boa prova.